O Caldo, de Humberto de Campos, voz Iba Mendes. Capítulo 1. Como continuação da rua principal da pequena capital nortista, partia aquela estrada, marginada de casas a princípio, pouco a pouco se tornando mais deserta, solitária, mais abandonada, serpeando aqui entre serrotes, cortando ali retilínea uma várzea, comprimindo-se na garganta de uma serra ou pulando o rio com o auxílio de um pontilhão, ganhava o sertão imenso, estabelecendo um longo traço de união entre o mundo agitado e aqueles longínquos sertões pastoris. Por ela, matando-lhe a relva teimosa sob os sapatos ferrados, haviam passado os primeiros desbravadores. Por ela tinham descido nos anos de seca e de fome os rebanhos de sombra das populações flageladas, e por ela desciam e subiam agora as boiadas e as tropas dos muares demandando o litoral ou o interior, carregadas de algodão, de milho, de couros, de arroz, de queijos, produtos da terra, ou de sal ou de querosene, de fazendas, para o pequeno comércio sertanejo. Às vezes, em uma das suas curvas longínquas, erguia-se uma nuvem de poeira amarelada que faiscava a claridade forte do sol. À medida que a nuvem se ia aproximando, ia-se ouvindo um tilintar nervoso de guizos, e em um instante surgia, chouteando, a tropa numerosa, carregada de caixas ou de fardos, puxada pela burra madrinha, animal inteligente e marchador, e fechada atrás pelos camboieiros, de chapéu de carnaúba e lenço vermelho ao pescoço, sentados na sela como imperadores de um povo itinerante. Toca pra diante, mimosa! Endireita, andorinha! E o estalo seco do chicote, tocando a tropa. Era no alto sertão, já para além da Serra da Gameleira e da Chapada dos Três Irmãos, mas à margem mesmo dessa estrada, que se erguia a casa de comércio e de moradia do coronel Antônio Solano. Antiga fazenda de gado e de cultura, havia pouco a pouco a Baixa Verde caído em decadência com seu último proprietário. O canavial e o engenho, que davam açúcar e aguardente para toda a região, tinham parado depois de 13 de maio por falta de trabalhadores. O mato invadira as plantações, afogando-as, matando-as, e da velha casa de engenho não restava agora senão uma parte do telhado sujo, tendo a outra desabado há muitos anos. A de moradia, essa constava apenas da venda na frente e uma sucessão de quartos e salas em abandono, por onde errava fugitivo e soturno o vulto pesado e grosseiro do coronel, último descendente de uma família ilustre e poderosa que dominara em todo aquele sertão. Antônio Solano era o tipo integral do sertanejo indomesticável. De estatura mediana, grosso e forte, andava pelos 45 anos, carão largo, moreno, bigode curto e grisalho. Trazia o cabelo cortado rente e possuía uns olhos pequenos, escuros, escondidos como 2 tigres sob a moita das sobrancelhas. Como não tivesse família, pois que a mulher havia morrido e a filha havia casado, vivia ali sozinho, com um criado de confiança, o Libório, que era ao mesmo tempo seu cozinheiro, seu caixeiro, seu guarda-costas nas aventuras perigosas. Com o abandono das culturas e a extinção do gado, vendido pouco a pouco na vila de acordo com as necessidades, vivia Antônio Solano agora do arrendamento de algumas braças de terra na Baixa e dos vagos negócios daquela casa de comércio à beira da estrada. De longe em longe, 1 ou 2 vezes por dia, passava uma tropa. Os tropeiros acomodavam os animais sob o telheiro do antigo engenho, apeavam-se, compravam aguardente, fósforos, farinha, rapadura e, após um descanso ligeiro, continuavam o seu caminho. E isso alimentava a mediania do proprietário. Indolente por natureza, o antigo fazendeiro não compreendia, contudo, como os outros prosperavam na vizinhança.
A fortuna alheia fazia-lhe mal, e era para esquecer esse ressentimento que soltava a brida inteira ao corcel da concupiscência, transformando-se em sultão único daquelas redondezas. Mal desabrochava para a mocidade e para o desejo o botão de rosa de um seio virgem, e logo murchava poluído pela lagarta repugnante do seu beijo. Contavam-se às dezenas as mulheres atiradas por eles, ainda meninas, à degradação. Das raparigas que faziam vida dissolutas nas vilas mais próximas, embebedando-se de aguardente nos quartos da feira, uma ou outra não havia sido lançada nesse caminho pela sua bestialidade revoltante. Entre tantas vítimas, uma houve, no entanto, que não esqueceu o traje recebido. Chamava-se Maria Rosa e era clara e bonita. Aos 15 anos, após a morte do pai, com a mãe enferma de cesão, fora com o irmão pequeno à casa grande, pedia ao coronel que os não atirasse fora da terra por falta de pagamento. Quando o milho amadurecesse, obteriam o suficiente para o arrendamento da terra em que tinham a cabana e o roçado. Sentado fora do balcão, num tamborete, os pés sem meias afundados nos chinelos de couro, vestindo calça e camisa de riscado, pela abertura da qual parecia vultosa a musculatura do peito forte, o coronel fitava a menina, como a cobra magnetiza o pássaro que vai devorar. Sentia já mentalmente os encantos virgens daquele corpo, a curva suave daquele colo, a maciez daquela boca cheirando a fruta. O menino havia ido a mandado seu pedir ao Libório, na cozinha, uma xícara de café, e quando voltou, encontrou a irmã chorando, abotoando o casaquinho de caça, mas tendo na mão nervosamente amafanhado o pedaço de papel com o recibo por 6 meses do arrendamento da terra. Capítulo 2. Um ano depois, pelo São João, achava-se o coronel Solano à porta da casa, de onde havia partido uma tropa rumo do sertão. O cotovelo encostado no portal, a mão aberta sustentando a cabeça, olhava sem ver a natureza que o cercava. À frente, muito longe, a Serra Dourada esfumava-se coberta aqui e ali de lenços de bruma. Coleando para a direita e para a esquerda, arenosa e cheia de sol, a estrada deserta era como uma serpente imensa, de cauda presa ao sertão e cabeça mergulhada no mar. Em uma árvore próxima, chiavam cigarras, limando o silêncio. O sertanejo ouvia e olhava tudo isso estupidamente, quando, surgindo do oitão da casa, lhe apareceu um vulto de mulher, que não pôde logo reconhecer. Trazia nos braços uma criança adormecida, em um sujo pano de algodão. Toda ela denunciava miséria, penúria, sofrimento. O cabelo sem trato, amarrado ao alto da cabeça, escapava-lhe em fauripas escuras pelo pescoço, pelos ombros, pelo rosto. Devia ser moça, mas trazia já nas feições os estigmas da velhice precoce. "Boa tarde, seu coronel." "Boa tarde", respondeu seco o sertanejo sem mudar de posição. "Seu coronel não me conhece?" Antônio Solano examinava sem compreender. "Eu sou a Maria Rosa, filha do defunto Tranquilino", aventurou a rapariga medrosa. "E enquanto o coronel fechava a cara, eu vim trazer a vossa senhoria um Antoninho para tomar a bênção para o pai." A essas palavras, ditas timidamente, com um tremor por todo o corpo e a ponto quase de soltar a criança, o antigo fazendeiro explodiu. "Pai? Que pai que nada? Vocês andam por aí como as cabras com os bodes, com um e com o outro, arranjam os seus moleques, e depois o coronel Solano é que é o pai. Isso já é desaforo. Eu não estou aqui para trabalhar para os filhos dos outros. Vá procurar o pai em outra parte." Pálida ainda dos martírios da maternidade, das privações que sofria, Maria Rosa tornara-se codiceira. O filho deitado nos braços, quase caindo, os olhos súplices e sem uma gota de pranto, recordava certas imagens toscas de Nossa Senhora que se vêem às vezes nas igrejas coloniais. Parecia-lhe um sonho que ouvia.
De repente, porém, tomou coragem e quase num soluço: "Ele é seu filho, seu coronel, eu juro. E se eu vim aqui não foi por mim, foi por ele. Minha mãe morreu na semana passada, meu leite secou, e o que eu vim pedir a Vossa Senhoria foi qualquer coisa para dar um caldinho para ele." E como quem diz com terror uma coisa que lhe parece impossível: "Senão ele morre." "Caldos, caldos!" rugiu indignado o coronel, dando de entrar para o balcão. "Aos meus caldos querem viver vocês todos." E, braço estirado no rumo da baixa: "Vai embora, já!" "Vossa Senhoria nega um caldo para seu filho, não é?" fez a rapariga com firmeza. "Vai embora, já lhe disse!" tornou Solano colérico. Capítulo 3. A noite começava a cair, envolvendo o sertão imenso. Uma cinza tênue e contínua envolvia as coisas, gastando-lhe os contornos. A seriena soltava ao longe o seu canto monótono de aves engasgadas. As moitas, povoadas de inseto, chiavam como fervesse ao fogo. Uma primeira estrela abriu no céu, como uma açucena no lago sem ondas, e outras foram miúdas, piscando os olhos pequeninos. Pesado, grosso, a cabeça inteiramente branca, o coronel Antônio Solano pouco mudara em 20 anos. A casa era a mesma, o criado o mesmo, e o mesmo ainda o lampião de querosene suspenso do teto sobre a mesa de jantar, onde se estendia a metade de uma toalha de algodão e se via sobre a toalha um prato e uma talher. "Libório", chamou o ancião, tomando lugar à cabeceira da mesa, "traga o jantar." A figura de um preto alto, cabeça alva como a do patrão, atravessou o compartimento rumo da cozinha e um momento depois voltava com um prato fundo, onde fumegava um caldo de carne, em que flutuavam fragmentos de tempero e bolhas de gordura. Colocou-o diante do coronel e retirou-se de novo em direção à cozinha para trazer mais tarde o arroz, o cozido, o feijão. A colher na mão, Antônio Solano curvou-se para a frente e bebeu a primeira colherada. Tomou a segunda. Se houvesse à sua frente um espelho, teria visto talvez nesse momento que um homem, esgueirando-se pela porta, se aproximava pé ante pé da sua cadeira, com os olhos postos no seu pescoço taurino. Tomou a terceira colher. Dentes cerrados, o homem era novo e trazia à mão uma faca meticulosamente afiada, como a dos açougueiros. E o coronel tinha a boca cheia pela quarta colherada, quando uma grande mão lhe empurrou violenta o rosto no prato, ao mesmo tempo que uma lâmina certeira, navalhante, lhe decepava completamente de um golpe a cabeça vigorosa. Quando o criado voltou com o cozido, soltou no chão de pavor. O prato do caldo estava cheio de sangue, que transbordava pela toalha, pela mesa, pelo soalho encardido, e no prato, mergulhado no caldo sangrento, o rosto do patrão. Capítulo 4. A essa hora, uma lâmina em punho fugia em carreira desordenada, pulando as moitas, rumo da baixa, um rapagão moreno de 20 anos. Era o Antônio, filho da Maria Rosa. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com